Boa noite, igreja. Vamos estar iniciando o culto. Nessa noite, eu lembro quando eu estava meditando para levar uma mensagem para os jovens e adolescentes. Foi ali na casa da tia Maria e do tio Zé. E naquela mensagem eu esqueci de falar algo que está frisado ainda na minha mente, algo bem interessante. Pois estava falando sobre os leprosos, né? Apenas um voltou ali para agradecer. Que acontece muito nas nossas vidas. Às vezes Deus nos abençoa, Deus acaba de nos abençoar, a gente acaba agindo assim como eles, por exemplo. Talvez a vontade deles levar essa mensagem aos familiares, a voltar a ter comunhão com as pessoas mais próximas, resolver outras coisas, puder trabalhar, conseguir ir no mercado, conseguir viver a sua vida assim normal e comum. Eles acabaram então deixando de fazer isso. E por muitas vezes a gente acaba de ser abençoado, Deus abre a porta de um trabalho, Deus abençoa a nossa família em questão de saúde, abre portas e tudo mais. E antes mesmo da gente agradecer, a gente já está correndo atrás de outras coisas. A gente acaba esquecendo desse ato. A nossa memória acaba sendo algo vazio, né? Que a gente acaba pedindo e de fato não acaba sendo de fato assim grato a Deus por isso. Então que a gente não venha ter essa memória curta, pois Deus tem muito feito em nossas vidas, muito nos abençoado, e que a gente possa ter esse sentimento em nossos corações e ser grato a Ele por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé até um momento de oração. Querido Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, nesta noite agradecendo ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Ó Deus, prepare o nosso coração, ó Pai, pela semente assim que será lançada sobre as nossas vidas. Que, ó Pai, venha mudar, ó Pai, os nossos andar, nosso caminho, ó Pai. Que o Senhor direcione também, ó Pai, nos ensine como fazer certas coisas. E que também, ó Pai, nós possamos ser pessoas que tenham memórias, ó Pai, de suas bênçãos sobre as nossas vidas. Pois sabemos que o Senhor tem muito nos abençoado, muito nos guardado. E que a gente não deixe que outras coisas façam que a gente caia no esquecimento. E que sejamos de fato gratos a Ti por Tua bondade. Que a Tua graça e a Tua bondade nos conceda, ó Pai, assim, proteção. E proteja a todos que aqui estão, ó Deus. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Jesus, Tu és real, és o meu amigo fiel, maravilhoso amor.
perfeito. Nada se compara. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória, habitou entre nós. Tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. E não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. És o sacrifício perfeito. Pode se assentar, igreja.
vocês. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu louvor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
Deus com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vive
sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Descansa, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo.
Faz um tempinho que eu não apareço aqui na frente, não trazendo a mensagem, né? Só no louvor vocês me veem aí. Mas é sempre um prazer estar aqui na frente e aquele friozinho na barriga sempre vem, né? Nunca some. Mas que Deus esteja falando aos corações essa noite. E, bom, vamos lá. Para introduzir, eu queria pedir para os irmãos abrirem Mateus 7, versículo 13 e 14. Depois vamos ter uma palavra de oração. Deixa eu abrir aqui também. Mateus 7. Todos abriram, amém. Vou começar lendo aqui. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. O tio Silvio, ele fez uma palavra recentemente que ele falou sobre esse versículo. E eu fiquei pensando, geralmente eu faço, quem acompanha o grupo lá vê que eu faço o resumo, às vezes eu fico vendo durante a semana para meditar um pouquinho. E basicamente o que fala aqui, esse não é nosso texto base, mas ele é interligado com o nosso texto base. Basicamente o que fala? Que Jesus fala para que a gente não ande pelo caminho largo, sim pelo caminho estreito. Pois largo é o caminho que leva à perdição. Hoje o mundo, ele tende a nos levar à perdição. Ele tende a... Eles tendem... Vamos lá. É isso. Hoje o mundo, eles tende a nos levar à perdição. E uma pessoa, eu fiquei pensando, o que faz para uma pessoa ir para um caminho de perdição? O que realmente tem na cabeça dela que faz com que ela vá para um caminho errado? Eu até comentei com o Zé e com o Rafa, na reunião da casa deles, na casa da Ju e do Zé, que uma criança... ela tende a criar uma personalidade até os 14 anos de idade. Você consegue moldar a personalidade dela. Eu não sou pai, mas quem aqui é pai sabe que geralmente quando é novo é mais fácil de você ensinar alguma coisa, de você, isso aqui é errado, não é para fazer. E segundo a psicologia, até os 14 anos é o tempo que você consegue moldar uma personalidade. Você consegue ensinar o que é errado e o que é certo para essa criança. Basicamente, o que nos faz entender o que é certo e o que é errado? O que a gente consome. O nosso principal alimento tem que ser sólido. Nós devemos consumir alimento sólido. Para uma criança, o que é um alimento sólido? A criança, ela tem um alimento sólido quando ela faz alguma coisa, o pai chega lá e fala, você está fazendo isso daqui, é errado. Você tem que fazer isso que é certo. Isso daí que você está fazendo é certo. A criança começa a entender a educação dela começa a ser formada e a personalidade. Por que eu pesquisei esse dos 14 anos? Não sei se todos conhecem o Jeffrey Dahmer, é um serial killer dos Estados Unidos. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e eu fico vendo algumas coisas. Esse serial killer, ele matou 17 pessoas. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, o que leva? Ele fez coisas absurdas que não compensa a gente comentar aqui, mas o que leva uma pessoa a ser dessa forma? Por que ele faz esse tipo de coisa? Ele é conhecido como canibal, inclusive. E aí veio uma psicóloga falando que até os 14 anos, se ele tivesse recebido uma educação correta, recebido um direcionamento do que é certo e o que é errado,
Ele não faria o que ele fez com as pessoas. Porque se você pega uma entrevista dele, ele mesmo fala que o que ele fez com as pessoas, para ele é certo. Não existe errado para ele. Só existe um desejo do coração dele e ele quer fazer. Então, o que é o alimento sólido para nós que somos adultos, que já passamos dos 14 anos, que já somos cristãos, já conhecemos Deus? Bom, vamos lá, quero dar um exemplo. Eu me casei recentemente, em abril, e eu cozinho mais do que a Bia. Quando eu falo cozinho mais do que a Bia, não é de melhor, tá, gente? É só mais vezes. Ela cozinha muito melhor que eu. Mas eu cozinho mais porque ela tem a rotina mais corrida, né? Ela sai cedo, então ela chega muito tarde, então não tem como. Então eu me viro no que eu sei fazer, né? Não é aquelas coisas, não é o tio Silvio com a yakisoba dele, mas eu consigo me virar. Por que eu consigo me virar? Quando eu tinha 12 anos, minha mãe falou para mim: Vini, eu vou te ensinar a cozinhar, você vai aprender. Eu falei: por que eu tenho que aprender a cozinhar? Eu tenho 12 anos, todo dia que eu chego a comida está pronta. De boa, né? Para mim estava muito confortável. Mas todo dia ela me ensinava alguma coisa. Você vai fazer o arroz. Primeiro eu comecei picando o alho lá para ela. Piquei o alho, coloquei um pouquinho lá, uma colher de óleo. Enfim, fui aprendendo. Passou alguns meses, eu sabia fazer o básico. Sabia fazer o arroz, sabia fazer o feijão, apesar de não gostar de panela de pressão, mas sabia fazer o feijão. Sabia fazer uma fritura, algo básico. Aí minha mãe falou uma frase que eu lembrei essa semana inteira. Agora você só morre de fome se você não tiver o que comer. Mas se você tiver, você sabe fazer. Eu falei: nossa, então só não vou comer se não tiver comida. Mas se tiver, eu vou saber me virar. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Que aqui a maioria é adulto, só tem os adolescentes ali. A gente já é cristão há um tempo. Uma pergunta você pode responder para você mesmo. Com relação à palavra de Deus, você não faz porque você não sabe ou porque você não quer? Essas cadeiras aqui que estão vazias, vou até citar um exemplo. Essas cadeiras estão vazias porque você não sabe falar de Deus ou você não quer falar de Deus? Todo domingo nós estamos aqui. Todo domingo tem uma palavra, todo domingo tem uma ministração. Todo dia nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo porque não sabemos fazer, nós não temos o conhecimento, ou porque nós não estamos fazendo o que nós temos que fazer, não queremos fazer. Quando você não sabe fazer uma coisa, a única coisa que falta é o conhecimento. E uma coisa que também ficou matutando na minha cabeça, isso que eu estou falando de nós não estamos fazendo, também me coloco no lugar da igreja. Então estou falando nos cristão geral, não estou denominando a igreja, mas o que geralmente nos leva a fazer uma coisa errada? O que nos induz a fazer uma coisa errada? Geralmente as más companhias ou a influência de muita gente. Vou dar um exemplo. Em Êxodo 23, 2, não precisa abrir, está escrito: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar em um processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. E lembrando, uma multidão crucificou Jesus. Várias pessoas crucificaram Jesus. Está escrito em Mateus 27, versículo 24 e 26. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então foram várias pessoas. Às vezes tinha pessoas naquela multidão que crucificou Jesus que realmente não sabiam o que Jesus tinha feito de verdade. Está crucificando aquele rapaz, aquele homem. Estão crucificando ele. Às vezes a pessoa chegou: por que está crucificando? Porque ele está blasfemando. Mas você não sabe se ele estava blasfemando. A partir daquele momento, aquela pessoa começa a gritar com outras pessoas que estavam lá: queremos que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. Então a multidão geralmente tende a entrar pelo caminho largo. Não tem como uma multidão passar por um lugar estreito. Por isso que eu falei que liga ao nosso primeiro versículo. Não tem como você colocar 10 mil pessoas para passar de uma vez naquela escada ali. É impossível. As pessoas vão se espremer, um vai se machucar, alguém vai machucar. E o caminho estreito é o que leva à vida. Porque se você tiver só você e Jesus, se você tiver
os seus pensamentos extremamente fixos, toda a sua ideia formada, todo o seu alimento sólido consumido, você vai passar por um lugar estreito, você vai passar com dificuldade, obviamente. Os cristãos nunca têm vida fácil, mas você vai conseguir passar. Isso em diversas áreas da nossa vida, tá? Nosso trabalho, nossa faculdade, ou até mesmo em casa. Você pode até conviver com algumas pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Agora eu vou pedir para que a igreja abra no livro de Daniel, que é onde está o nosso texto base, onde vamos ter alguns exemplos. Eu particularmente amo esse livro. Aconselho a quem não leu, ler. Daniel capítulo 3, versículo 1. Antes de fazer a leitura aqui, vou esperar todos abrirem. Amém? Todos abriram? Vamos lá. Eu quero explicar um pouquinho do contexto. Se eu estiver falando alguma coisa, tia Lindara me ajude, tá? Porque estudando, né? Vamos lá. O contexto de Daniel aqui, o primeiro capítulo de Daniel basicamente fala que no terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim, o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém, sitiou o lugar onde reinava esse Jeoaquim, esse rei. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor tinha o rei Jeoaquim em suas mãos, ou seja, ele poderia fazer o que quiser, ele poderia pegar, inclusive os israelitas lá de Jerusalém. E aí ele pega e fala, esse rei Nabucodonosor, ele fala para o chefe da guarda dele, fala, eu quero que você pegue alguns homens, rapazes com boa aparência, fortes, habilidosos, inteligentes. Eu quero que você traga eles, você vai treinar eles por um período, se eu não me engano, foram 3 anos. Um período, você vai treinar ele. Inclusive, vocês vão ensinar a língua para eles, dos babilônios, vão ensinar os costumes. Eles vão aprender tudo diferente do nosso jeito, do jeito dos babilônios. Então vocês vão treinar eles, inclusive a comida deles, eu vou deixar garantida, todo dia eu vou deixar uma porção lá top para eles e eles vão comer. Beleza, vamos lá. Esse é o contexto. Agora eu vou fazer um adendo. Esse rei Nabucodonosor, ele era os babilônios, eles eram extremamente idólatras. Liga um pouquinho com a mensagem de hoje de manhã. E totalmente idólatras. Eles idolatravam diversos deuses, imagens, enfim. Eu vou fazer a leitura aqui, se os irmãos quiserem me acompanhar. Vai ser no Daniel, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o capítulo inteiro. O título começa com a imagem de ouro e a fornalha em chamas. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, que eram tipo uns juízes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandará erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandará erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todos os povos, nações e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem do rei, que o rei Nabucodonosor mandará erguer.
Nestes momentos, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Que todo aquele que se prostrasse em terra e não a adorasse seria lançado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos a ti, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta doce, de dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas, e que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançaram na fornalha em chamas. Então os 3 homens, vestidos com os seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós lançamos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens amarrados, desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam a fumaça. Nabucodonosor então disse: seja louvado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que ouviu o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, Pai, obrigado, Pai, por essa noite. Que o Senhor venha abençoar os nossos corações, abençoar tudo aquilo que for falado, Pai, mas que não seja eu que esteja falando, Pai, mas sim o Teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor venha tocar os corações e abençoar mais esse domingo. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. É um texto bem grande, é uma história bem grande, bonita. A primeira coisa que aquele povo da Babilônia exigiu dos rapazes israelitas: a exigência da adoração idólatra.
Nabucodonosor ordenou que fosse criada uma estátua. Essa estátua era enorme. Se a gente for, ele fala em côvado aqui, basicamente é da altura de um edifício de 20 andares, mais ou menos do tamanho do apartamento aqui que o Isaac mora. E era toda de ouro, né? Todos os governantes do império foram chamados à Babilônia. Havia milhares de pessoas de diferentes nações, todos para adorar essa imagem de Nabucodonosor. Assim que fosse tocado alguns instrumentos, todos deveriam se curvar em adoração ao Deus de Nabucodonosor. Bom, aqui já ia totalmente contra o que os rapazes acreditavam, né? Eles acreditavam em Deus, somente em Deus. Eles tinham uma vida de comunhão com Deus. Se vocês lerem Daniel era um homem que orava muito. Ele tinha os seus períodos de oração. Ele se negou a comer, inclusive a comida que era dada pelo rei. O rei separou uma comida extremamente boa, assim, digamos, aos olhos deles. E ele ainda falou pro rapaz que estava cuidando dele, que era conhecido do chefe, falou: eu não vou comer essa comida. Faça um experimento comigo, com os outros rapazes, e só nos dê legumes e água. E veja a nossa aparência comparada aos que estão comendo a comida do rei. Passada uma semana, mais ou menos, quando eles foram ver, o Daniel e seus amigos estavam extremamente mais fortes que os outros rapazes, porque comeram só legumes e água. Então, eles tiveram, com essa atitude de negar a comida idólatra, negar uma comida da Babilônia, eles acabaram se fortificando, inclusive. Um outro ponto que eu queria ressaltar aqui é a coragem dos 3 jovens, porque esses 3 jovens que eles receberam o nome babilônico deles de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas os nomes israelitas deles eram Ananias, Misael e Azarias, se eu não me engano. Eram esses 3 nomes. Quando eles chegaram, eles aprenderam a língua dos babilônios, os costumes, e inclusive receberam outros nomes que eram da Babilônia. É muita coragem, porque quando esses homens foram treinados, isso daqui aconteceu um tempo depois, já que eles foram treinados e eles assumiram cargos muito altos no reino. Eles eram como administradores de tudo que o rei fazia, né? O rei Nabucodonosor. Tanto que quando acusaram eles, falaram: os caras que você colocou para governar a Babilônia, colocou como oficiais mesmo, eles não estão adorando o Deus que você colocou a imagem lá. Eles estão saindo da regra que a gente colocou. Isso é uma lei. E vamos lá, é preciso muita coragem. E a gente acha que essas ameaças, muitas das vezes, poucas pessoas acham que essas ameaças aconteceram com os cristãos só nessa época, só na Babilônia. Uma pesquisa feita em 2020 estima que cerca de 8 cristãos morrem por dia por apenas mostrar a sua fidelidade a Cristo. Países como Coreia do Norte, a Somália, a Líbia, a Nigéria, o Paquistão, entre vários países, a lista é mais de 10 países. São mais de 10 países que são estimados que 8 cristãos morrem por dia, porque eles apenas demonstram que eles são fiéis a Deus. Diante da ameaça de morte, provavelmente essa pesquisa é de 2020, provavelmente as coisas só pioraram, né? Até 2024. Infelizmente, graças a Deus a gente ainda tem essa liberdade aqui no Brasil de expressar. Diante da ameaça de morte, Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram-se firmes em sua fé. Eles se recusaram a curvar-se diante da estátua de ouro, mostrando uma coragem incomum diante da pressão do mundo ao seu redor. Era uma multidão enorme que estava prestando culto àquela imagem, porque fala que vem várias pessoas de várias nações. Agora imagina, sei lá, estou estimando aí umas 10 mil pessoas, 8 mil pessoas, todos ajoelhados e só 3 pessoas em pé. Todo mundo deve ter olhado para eles e falado: cara, o que vocês estão fazendo? Vocês vão morrer, que não sei o quê. Deve ter falado um monte para ele, falando: vocês estão loucos, o rei vai matar vocês. Vocês não estão adorando o que é para ser adorado. Em Levítico 26:1 diz que não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra
esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Êxodo 23, 24 fala também: não te curvarás aos seus deuses, nem os servirás. O rei Nabucodonosor ficou furioso. Ele mandou chamar os 3 jovens. E aí falou: e aí? Eu coloquei vocês como meus oficiais. Coloco lá uma regra lá. Como assim? Eles como oficiais, teoricamente eles eram obrigados a seguir uma regra. Eles eram obrigados a servir tudo que o rei falava. Principalmente quando, vamos lá. Imagina que o cara recebe lá um cargo de juiz. Chega lá no tribunal, o juiz está de camisa regata, short. Geralmente a regra é que o juiz vá fino, de porte de terno, gravata, porque ele vai julgar alguma coisa. Ele tem essa regra, ele precisa seguir essa regra. E aí ele vai e fala para eles: se vocês não... Ele dá outra oportunidade. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados. E aí os rapazes, como são extremamente corajosos, eles confiaram em Deus. Eles chegaram e falaram: a gente não precisa se defender de você. Se você quiser jogar a gente na fornalha, nós vamos ser lançados na fornalha. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, nós não vamos adorar os seus deuses. Sabe o que eles poderiam ter feito? Isso eu já falei em uma outra pregação minha. Eles poderiam ter feito o quê? Ele deu mais uma oportunidade. Eles poderiam ter feito: vamos combinar aqui nós 3. A gente ajoelha aqui rapidão e a gente adora lá. Mas Deus sabe do nosso coração. Deus sabe que a gente não ama esse Deus aí. Cara, não tem... quando você tem um alimento sólido, uma firmeza, não tem meio termo. Você não faz aquilo para a multidão, você faz para Deus. Ou seja, se eles tivessem se ajoelhado na hora lá e falado: Nabucodonosor, a gente adora então esse Deus aí. Na primeira oportunidade que Nabucodonosor tivesse, isso é certeza, na primeira oportunidade, ele lançaria eles na fornalha por qualquer dúvida, mesmo que eles adorassem o Deus. Se eles pegassem ele fazendo qualquer coisa, viram ele dando graças a Deus, o Deus deles, vai ser jogado na fornalha. Então, o mundo, a multidão, ela não tem piedade do cristão. Ela não tem piedade do cristão. Você pode reparar que quantas vezes isso já aconteceu isso nunca aconteceu, pelo menos comigo. Vamos supor, você vai numa festa de família. Eu tenho parentes que não são cristãos. Tá tocando todo tipo de música lá. Nunca alguém chegou e falou: o Vinícius é cristão, é melhor a gente não tocar essas músicas que tem um baixo calão. Entendeu? A gente não vai tocar porque a gente respeita a Deus do Vinícius, a gente respeita ele. Nunca vai acontecer isso daí. Agora, se for o contrário, se tiver uma festa na minha casa não toca música que não é cristã, ou não toca música que tem palavras de baixo calão. A pessoa vai se beneficiar daquilo, né? Ela não vai estar ouvindo uma música, mas eu não faço para ele. Eu faço por causa que é o meu princípio, é a minha adoração a Deus. Não, fulano vai ir lá na minha casa, eu vou tocar uma música que não tem palavrão porque ele vai estar aí. Não, eu não vou tocar a música que não tem palavrão porque Deus não se agrada. Eu sou servo de Deus, eu tenho que tomar as decisões corretas. Outra coisa, a fidelidade a Deus dos cristãos enfurece o mundo, enfurece qualquer pessoa. Vocês podem ter certeza, quando esses garotos se negaram a adorar o Deus, a imagem de Nabucodonosor, ele foi lá, ele matou 7 servos ainda dele, 7 soldados, porque ele mandou eles esquentarem mais a fornalha. Não fala 7, né? 7 vezes mais a fornalha, e morreram vários soldados. Os soldados que esquentaram, ele preferiu matar todos os soldados para afetar 3 pessoas. 3 pessoas, inclusive fala que ele pegou os soldados mais fortes para jogar eles na fornalha. E ainda assim, ele sacrificou os soldados mais fortes dele, praticamente. Então a fidelidade a Deus deixa o mundo maluco.
Pode reparar que quando você nega algo do mundo, quando você é cristão, você deixa as pessoas loucas. Cara, você chega num lugar qualquer, a pessoa fala pra você, cara, toma uma cerveja aí. Você fala, não tomo porque eu sou cristão, eu não é meu princípio. Pô, você não toma uma cerveja, velho, pelo amor de Deus, você não faz nada da sua vida. Isso acontece direto. Ou às vezes até pior, uma pessoa que não é cristã, chega lá e fala, nossa, olha esse cara aqui que bonito, olha essa menina aqui que bonita. Cara, não quero olhar. A minha fidelidade é somente a minha esposa e a Deus. Não vou olhar. Pô, então você não gosta. Então você não tá fazendo certo. Cara, pode achar. Beleza. Fechou. A minha fidelidade é com Deus. Entendeu? Isso enfurece. A confiança na proteção divina. Um outro tópico. Eles estavam firmes de que Deus, se Deus quisesse salvar eles, Deus teria feito. E Deus fez isso com diversas pessoas na Bíblia. Tem várias passagens da Bíblia que Deus fala, que Jesus fala, sua fé te salvou. A sua crença salvou você. Você acreditar em mim salvou você. Em diversos milagres de Jesus. Então, mesmo diante da fúria do rei e da morte iminente, a uma fornalha ardente, porque morrer queimado é absurdamente doloroso, eles declararam sua confiança de que Deus poderia livrá-los. Mas mesmo que ele não fizesse, ainda não iriam adorar. Independente de Deus não salvar ou salvar, eles não iam adorar. E aí, uma coisa me deixou pensativo. Vocês teriam essa coragem de chegar na frente de um rei? Vamos supor que é uma figura de autoridade do nosso mundo hoje, que a gente não tem rei aqui. A gente tem, acho que, juiz, talvez, né? Deve ser uma figura de autoridade muito alta. Talvez o presidente, mas não algo que, né? Mas o juiz, vamos supor. Você está lá, você não cometeu erro nenhum, nada. Você não tem tipo de erro nenhum. A única coisa que você fez foi crer, acreditar. O juiz fala para você, você vai pegar uma prisão pro resto da sua vida. Você tem 18 anos, você só vai sair daquela prisão quando você morrer. Só sai morto. Você virar pro juiz e falar assim, eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. E aí, eu fico me perguntando, sabe por que eu me pergunto, você teria essa coragem? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, cara. Pedro era apóstolo de Jesus. Ele era apóstolo. E as pessoas chegaram para ele, Jesus sabia que ele ia negar ele, as pessoas chegaram para Pedro e falaram assim, você anda com aquele nazareno, não anda? Uma pessoa chegou primeiro, aí já falando para outras pessoas, Pedro, eu? Não, imagina, não ando. E aí o que acontece? Outra pessoa chega, você anda com o nazareno, não anda? Pedro nega Jesus pela 3ª vez, não, eu não ando. Chegando mais pessoas, você anda com Jesus, você não anda? Pedro fala, não ando. E aí nessa última vez fala que Pedro, ele nega Jesus a ponto dele ficar bravo. Ele nega com raiva. Ele se ira. A Bíblia fala que ele se ira como se ele estivesse gritando, meu Deus, eu não ando com o nazareno. E aí sabe o que acontece depois? Pedro se arrepende e aí fala que Pedro, ele chora. Depois ele chora. Não quer dizer que a gente, nós aqui, você chega na frente do juiz e um monte de gente pressionando. Não quer dizer que a gente vai ter a mesma coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas que a gente tenha a consciência de que fizemos errado. Pedro, ele negou Jesus. Jesus sabia disso. Ele se arrependeu, chorou. E ainda depois ele fez muito pelo ministério. Muito pelo ministério dele. Diversas pessoas foram convertidas pelo que Pedro fez. Não é vergonhoso você errar, mas tenha a humildade, a sabedoria de saber que você errou. Isso é desde o seu princípio, desde o que você consome.
Nós somos humanos, né? Então, agora, a única coisa que nós temos certeza, absoluta certeza. Eu vou até abrir no livro de Mateus aqui, só para ler um versículo. Mas a única coisa que nós temos absoluta certeza é que, mesmo diante de todas as dificuldades, tudo que nós fizemos, Jesus, ele não negou a gente. Ele não negou porque quando Jesus, ele vai para aquela cruz, ele carrega todos os pecados de toda a humanidade, de todas as pessoas, até mesmo de quem não tinha nascido. Em nenhum momento ele fala para Deus: eu não quero morrer no lugar dessas pessoas. Eu não quero ser crucificado por causa dessas pessoas, porque eu não fiz nada. Jesus se coloca como a gente. Você não fez nada colocando naquela situação hipotética de que o juiz julgaria a gente, você não fez nada. Jesus não fez nada também para ser crucificado, mas mesmo assim ele fez por amor. E aí, já estou quase encerrando, o reconhecimento da intervenção divina. E aí está a importância. Ao testemunhar o milagre da proteção divina, o rei Nabucodonosor, ele reconheceu o poder de Deus. Ele reconheceu, porque antes Deus não era falado na Babilônia. Ele louvou a Deus e emitiu um decreto proclamando que ninguém deveria dizer nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Porque, visualmente falando, ele colocou 3 pessoas na fornalha e quando ele olhou, tinha 4 pessoas. Nossa fidelidade gera testemunho de quem nós somos, testemunho de quem Deus é, testemunho de como servos. Então, as pessoas podem crer através do seu testemunho, através da sua fidelidade a Deus, as pessoas podem crer. Não só você chegar na pessoa e falar alguma coisa, mas apesar das suas atitudes, as pessoas podem crer em Deus. O que é só ler aqui o versículo que eu tinha falado de Pedro. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Contudo ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro. Ou seja, algumas pessoas que estavam ali já chegaram nele falando: você estava com ele sim, certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. O testemunho de Pedro denunciava ele. As atitudes de Pedro denunciavam ele. Apesar de ele ter negado, as pessoas perceberam que ele era discípulo de Jesus pelo jeito que ele falava, pelo jeito que ele agia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus já lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro sofreu com o que ele fez. Sofreu e certamente se arrependeu, pediu perdão para Deus. A glória é dada a Deus diante dos povos. No final, a gloriosa intervenção divina na fornalha ardente trouxe louvor e honra ao nome de Deus diante de todas as nações. Ele mostrou a sua supremacia sobre todos os ídolos e provou o seu poder salvador. Portanto, meus irmãos, que nós possamos aprender com essa palavra, permanecer firme, honrar a Deus, confiando em tudo que Ele pode fazer em nossas vidas. E sinceramente eu não sei por qual fornalha você tem passado na sua vida, não sei por qual dificuldade você tem passado na sua vida, mas você pode ter certeza que não é negando a Jesus, não é se afastando de Jesus que você vai passar por ela ileso, igual Daniel passou, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não é negando a Jesus, não é afastando Ele, não é deixando de ler a palavra, não é deixando de orar que você vai vencer uma fornalha. Uma coisa crucial que aconteceu aqui foi que eles falaram para o rei: se você quiser lançar a gente, você pode lançar, mas nós não vamos adorar. E inclusive, se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Não quer dizer que Ele vai. Eles não tinham
entrado na fornalha com a certeza de que Jesus livraria eles. Mas se ele quisesse, eles sabiam que Deus poderia. Então, não sei que dificuldade você tem passado no seu trabalho, na sua casa, mas saiba que Deus, Ele pode te tirar dessa situação, Ele pode te salvar, e Ele jamais vai deixar você andar na fornalha sozinho. Jamais vai deixar você sozinho na fornalha. Toda vez que as pessoas verem, vai ter sempre mais alguém lá. E uma outra coisa, não andem com multidões. Quando eu falo multidão, não é literalmente uma multidão. Não quer dizer que vocês vão estar lá no centro de Campinas, um monte de gente. Não quer dizer, não andem com multidões, não acreditem em pessoas que não têm o mesmo princípio que você. E aí liga, o Espírito Santo é demais. Aí liga a mensagem do Juarez hoje cedo. O que aconteceu com o profeta antigo e o profeta que foi até lá? Se ele tivesse os princípios dele firme no que Deus falou para ele, no que ele tinha na missão dele, ele jamais teria desviado do caminho. Uma pessoa chegou para ele, não foi nem uma multidão, foi uma pessoa só, chegou para ele e falou assim: eu sou profeta também, e Deus está falando, um anjo falou para mim que você tem que voltar lá em casa e comer. Você tem que voltar lá e comer pão e beber água. Se esse homem tivesse a coragem e os princípios, esse profeta tivesse a coragem, esse homem de Deus tivesse a coragem, os princípios firmes, alimentando-se solidamente em oração, em palavra de Deus, o que nós podemos fazer, ele teria falado: irmão, muito obrigado. Muito obrigado, mas eu tenho uma coisa que é minha e de Deus. Não é minha, sua e de Deus. É só eu e ele. Ele me deu uma missão. Se ele te deu uma, cara, segue a sua missão, mas eu vou seguir a minha. Eu tenho meus pés firmes na palavra de Deus. Então, irmãos, espero que Deus tenha tocado os corações de vocês, assim como essa palavra tocou meu coração, que nós possamos estar firmes, orando, lendo a palavra de Deus, porque o alimento sólido que nós precisamos é isso. E você também, um adendo, você não precisa esperar que as pessoas te deem um alimento sólido. Se você sabe, faça o alimento sólido e sirva para as pessoas também esse alimento. Você não, igual minha mãe falou, agora você não morre de fome. E aqui também, vocês não vão morrer de fome. Mas se vocês não fizerem para outras pessoas, vocês vão deixar que as pessoas morram de fome. E isso não é a nossa missão. A nossa missão é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, que Deus abençoe a nossa semana. Que Deus seja louvado. Vamos encerrar com a palavra de oração. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, que possamos estar firmes na rocha, firmes no Teu propósito, Pai, para que possamos estar ingerindo alimentos sólidos, que é a Tua palavra, a Tua presença, o Teu Espírito, Pai, em nossas vidas, nosso lar. Que possamos estar seguindo mais essa semana com a Tua presença, com tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigado pela dádiva de estarmos aqui reunidos, e certamente o Senhor está aqui habitando em nós também, Pai. Somos gratos por toda a sua fidelidade, a sua misericórdia em nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai, que possamos estar nos dirigindo em segurança para as nossas casas, e que possamos estar centrados naquilo que o Senhor é, Pai. Pois a sua palavra é viva e eficaz em nossos corações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.